Bom dia, Pai seja contigo, que a graça, a paz, as misericórdias do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Que o Senhor abençoe tua entrada, tua saída, teu sentar e o teu levantar. Deus é bom, Deus é fiel, para Ele toda honra, toda glória, louvor e adoração. Que os teus olhos estejam voltados aos céus, os teus ouvidos atentos à voz do Espírito Santo e o teu coração sedento pela presença e pela palavra daquele que vive, daquele que reina, daquele que tem poder nos céus, na terra, nos mares e sobre tudo que neles há. O Senhor é bom, querido. O Senhor é poderoso para fazer. O Senhor é santo e fiel. Ele é Deus conosco. Que hoje você possa estar dando ouvidos à voz do Senhor, se rendendo a seus pés, se prostrando na sua presença, buscando a sua face e permitindo que o Senhor transforme a tua vida e a tua casa. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja a palavra do Senhor. Antes de entrar na meditação da palavra, eu vou deixar o meu recado. Não esqueça de dar o seu joinha, de deixar o seu like. Ele é importante porque ele nos ajuda a ter visibilidade, a alcançar vidas para o reino dos céus. Compartilhe essa mensagem. E você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Nos ajude a propagar o evangelho da salvação. Porque o nosso intuito, o nosso objetivo, fazer o ide do Senhor, pois na palavra está escrito: ide por todas as nações, pregai o evangelho a toda criatura, porque aquele que crer e for batizado será salvo. Esse é o desejo do nosso coração, fazer conhecido o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Somente Ele cura, somente Ele salva, somente Ele liberta. Nele nós somos mais do que vencedores. Nós podemos todas as coisas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos meditar? Hoje a palavra se encontra no livro de Mateus, capítulo 4. E vamos ler a partir do versículo 18 a seguir, que diz assim: E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram. E, adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, num barco com seu pai, Zebedeu, consertando as redes. E chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades, moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, oprimidos por várias enfermidades e tormentos, os endemoninhados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. E seguiu uma grande multidão da Galileia, de Decápolis e de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje Deus colocou no meu coração sobre o chamado. Porque todos nós, queridos, fomos chamados a buscar a presença do Senhor, a buscar a face do Senhor. Todos nós fomos atraídos pelo seu amor, pela sua presença. Todos nós fomos tocados pelo seu Santo Espírito, que nos convence do pecado, do juízo e da justiça, para fazermos a sua vontade, para estarmos no centro do seu querer. Mas hoje o Espírito Santo colocou no meu coração uma pergunta: o que é que eu tenho feito com o meu chamado? Porque esses homens, querido, eles estavam trabalhando, eles estavam fazendo o que sabiam, eles estavam ali ocupados no seu ofício, e nada os impediu de obedecer à voz do Senhor. Quando Jesus os vê, quando Jesus passa por eles e os chama, eles param tudo o que está fazendo e vão atrás do Senhor. E começa a andar com o Senhor. E começa a buscar o Senhor. E começa a aprender com o Senhor. E começa a se envolver na obra do Senhor. Ao ponto que quando passa os 3 anos de ministérios do Senhor Jesus Cristo, que se cumpre toda a palavra no Senhor Jesus Cristo, eles agora dão continuidade. Que são os evangelhos que chegou até mim, até você. Porque se eles lá atrás não tivessem obedecido, não tivessem se posicionado,
não tivesse se levantado, não tivesse se colocado à disposição do reino, hoje eu e você não teríamos a palavra, não teríamos a presença, não teríamos o conhecimento de Deus, não estaríamos buscando em Deus a nossa força, a nossa justiça, o nosso socorro, porque eles se dispuseram, eles abriram mão da própria vida para que a vida de Jesus reinasse através da deles, para que eles pudessem ser instrumentos da vontade e da verdade do Senhor. Jesus chegou ao ponto de dizer que eles fossem para a Judéia, para a Galileia e para os confins da terra, para serem testemunhas do ministério, do reino dos céus, para fazerem a obra do Senhor. E muitas das vezes, querido, nós ouvimos a palavra e aquilo quebranta, aquilo nos compunge, aquilo nos move, aquilo fala. Porque é impossível alguém que conhece a Deus e não sinta a presença de Deus, não sinta o toque de Deus. E eu confesso a você, com toda a singeleza do meu coração, que o que mais me deixa entristecida como ser humano, como pessoa, como mulher, como filha do Deus eterno, é quando eu vejo pessoas que compreendem, entendem, se emocionam, choram, prostam-se, recebem a promessa, mas não faz mais nada. Simplesmente dão as costas. Ou volta no dia seguinte, ouve, chora, prostra-se, derrama-se aos pés da cruz, mas não se levanta do lugar. E estão no círculo vicioso de fazer aquilo que acha que tem que ser feito, como ele acha que tem que fazer, do jeito que ele acha que tem que ser, porque ele não quer se desprender do mundo, se desprender das coisas, se desprender do momento, se desprender daquilo que não edifica, daquilo que não salva, daquilo que não transforma. Tem um chamado para fazer. Fala como se o chamado estivesse latente, como se estivesse expondo o chamado em todo o tempo. Mas na realidade é covarde, mentiroso, enganador, tira a mão do arado sempre que pode. Me entristece a alma ver que essas pessoas são tocadas, são ministradas pela presença do Santo Espírito, mas não tomam a decisão que deveriam tomar, porque ficam apegadas a coisas, a história, a momentos, a situações, pelo medo, pela angústia. Ah, porque eu não quero sofrer, já sofri bastante. Ah, porque eu não... E vai achando desculpa para não fazer a vontade do Rei, para não estar no centro da vontade do Senhor. O que tem te impedido de se levantar? Melhor, o que tem te impedido de se posicionar, de se colocar debaixo da destra de Deus? Vontade? Desejo? Sensações? Emoções? O que tem te impedido de você fazer aquilo que Deus te chamou para fazer? Porque esses homens, querido, ele tinha exatamente o mesmo que nós temos hoje, a escolha. Jesus não força, Jesus convida. Quem o próprio Jesus convoca é aquele que ouve, recebe e obedece. Aí ele é convocado a fazer, porque o convite é uma coisa, a convocação é outra. O convite é quando você está sem conhecimento e o Senhor te convida a se posicionar, a se colocar diante dele, a buscar a sua face, e ele te chama. A convocação é quando você já fez isso. E você está buscando conhecimento de Deus e Deus te coloca, Deus te ordena para fazer tal e tal e tal coisa. Deus te dá dons, Deus te dá entendimento, Deus te dá discernimento para que você esteja apto a fazer a obra do Senhor, a buscar a face do Senhor. E nós, muitas das vezes, querido, nós ouvimos o convite, mas recusamos ser convocados. E muitos não sabem. E acabam que começa num ciclo vicioso de ficar praticando a rebeldia. E se você falar, vai falar, não, eu não sou rebelde, eu sou obediente, eu estou aqui dentro da casa de Deus, eu estou aqui na presença do Senhor, eu busco a face dele, eu oro, eu louvo, eu prego, eu canto, eu faço e aconteço. Mas não percebeu que o seu chamado não era só simplesmente para isso. O seu chamado havia uma convocação de ir.
de ir e fazer a vontade do rei, de abrir mão da sua própria vida. E muitos não têm ali a vontade de se entregar e se render. Porque Jesus disse para aqueles que estavam à sua volta, para aqueles que estavam aprendendo com ele sobre o reino dos céus, para aqueles que haviam ouvido o convite, e agora vem a convocação, ele diz, olha, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sempre a sua cruz e siga. E muitas das vezes, querido, nós até tomamos a nossa cruz, nós até tentamos seguir ao Senhor Jesus, mas não queremos nos negar o direito e a razão. Não queremos negar a nossa vontade, o nosso desejo. Não queremos negar as emoções, não queremos que o caráter seja transformado, não queremos que a mentalidade seja tirada, porque estamos zelosos por esse ou por aquele motivo, disso ou daquela coisa. E eu hoje gostaria de falar com o teu coração, através da palavra do Senhor. Pedro, quando o Senhor o viu ali frustrado, porque teve uma noite frustrada, uma noite onde ele não havia pescado, uma noite onde ele não havia acontecido nada. E o Senhor fala com ele, vai para o mar alto. Aquela não era a hora de pescar. Aquele não era o momento certo de fazer o seu serviço. Ele já havia desistido daquele dia, porque não havia acontecido nada. Mas por conta da palavra que o Senhor deliberou, que o Senhor convocou, que o Senhor colocou, ele foi. E ao lançar a rede, no lugar que Jesus ordenou, da forma como Jesus mandou, houve uma grande pescaria. Fora de hora, fora de tempo e de uma forma excepcional. Talvez hoje seja o dia de você se posicionar e abrir os seus olhos e entender que você já pôs a mão no arado e já está a caminho, já está caminhando. Então levanta, se coloca diante do Senhor. Algumas passagens o Senhor diz assim para aquelas pessoas que são curadas de paralisia, de alguma enfermidade que não permite estar de pé, que não permite caminhar. Olha, levanta, toma o seu leito e anda. E é isso que Jesus está falando, olha, levanta. Pega o que era a sua vergonha, pega o que era o seu problema, pega aquilo que te impedia de estar de pé na minha presença e agora volta para sua casa. Mostra o que eu fiz, mostra o que eu faço, mostra através da sua vida quem eu sou. Está na hora, meu irmão, minha irmã, de nos posicionarmos e levantarmos na presença do Eterno e fazer e servir o propósito dele em todo lugar. O Senhor tem pressa, ele está às portas, os sinais estão aí e nós temos que entender que a nossa vida foi entregue nas mãos do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Ela não me pertence. Eu tenho que fazer as coisas não porque eu estou vendo elas acontecer. Eu tenho que fazer as coisas porque eu confio naquele que me convocou a fazer a sua vontade, a servir o seu propósito. Eu tenho que estar onde o Senhor me manda. Eu tenho que sair da onde o Senhor diz, olha, aí não é bom. Esse lugar não me glorifica. Esse lugar não me agrada. Esse lugar não te deixa caminhar. E eu tenho que abrir mão, querido. Às vezes eu tenho que abrir mão de amizades, de infância. Às vezes eu tenho que abrir mão de trabalhos, porque me levam a situações de perdição. Às vezes eu tenho que abrir mão, queridos, de situações que pareciam boas, que pareciam ótimas, que pareciam excelentes, mas o Senhor colocou no meu coração, não toque, não faça, não pegue, não faça. Às vezes eu tenho que aceitar o que eu tenho e entender que tudo que eu tenho vem de Deus e que o Senhor é fiel na minha vida para fazer muito mais além do que eu tenho pedido e pensado. Eu não sei como é que está a sua vida. Eu não sei se você já entregou ela para Jesus e se você já está a caminhando com Ele nessa estrada da vida para poder fazer a vontade e servir o propósito. Mas está no tempo da igreja tomar responsabilidade e se posicionar, ter compromisso com a palavra, ter compromisso com a presença, ter compromisso com o poder, ter compromisso com o Espírito Santo. Não fica olhando a vida dos outros, não fica olhando para trás, não fica olhando para a situação, não olha a tempestade. Porque Pedro, quando ele olhou para a tempestade, ele afundou. Mas quando ele volta e clama pelo nome de Jesus, Jesus o tira de dentro das águas, coloca sobre as águas e caminha com ele de volta para o barco e entra com ele no barco. Jesus está aí contigo. Ele é fiel para fazer na sua vida. Então, não desanime. Não perca, sabe, a presença do Rei.
Não saia do propósito que Deus te colocou e faça com excelência. E tenha o prazer em fazer e servir o propósito de Deus na sua vida. Que o Senhor pode transformar e mudar toda e qualquer situação. Mas confie no Senhor. Deus tem um tempo para todas as coisas. Deus sabe todas as coisas. E Ele é Senhor e Deus sobre as nossas vidas, querido. Tudo que temos, tudo que somos, tudo que fazemos, pertence a Ele. Confie no Senhor, confie no seu poder, confie na sua palavra. Busque a sua face. Renda-se aos seus pés. Não levanta a mão só para que todos saibam. Não confesse com a boca e fica sem querer deixar que o Senhor entre no seu coração. Não tenha a mente cauterizada naquilo que você vê, naquilo que você quer, naquilo que você acha. Mas se permita ser trabalhado e tratado pelo Espírito Santo. Essa convocação na vida desses homens fez toda a diferença. Na vida deles, na família deles, na história deles. E hoje faz a diferença na minha e na tua vida. Porque o Senhor nos mostra que sim, que nós podemos buscar a sua face, entrar na sua presença e confiar na sua palavra. Confiar no seu poder, confiar no seu nome. Que hoje seja um dia onde você tome a decisão de ter responsabilidade, de se levantar, de se posicionar e de andar segundo o propósito que Deus tem colocado no seu coração. Que hoje seja um dia onde a sua escolha, ela seja de fato o seu compromisso. Amém? Que essa palavra venha para o meu, para o teu coração como reflexão, para que nós possamos nos posicionar e fazer a vontade do Rei e aonde estivermos, aonde o Senhor nos enviar e aonde nós nos colocarmos, possamos resplandecer através da nossa vida a face do Senhor, na vida daqueles que estão perecendo e caminhando a passos largos para as portas do inferno. Jesus está às portas, querido. Já é hora de decidirmos fazer e obedecer a santa palavra do Senhor e fazer aquilo que Deus nos chamou e nos convoca a fazer, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e te guarde e que o Senhor esteja te guiando pelo caminho que se deve andar. Louvado seja o nome do Senhor. Você que me ouviu até aqui, eu agradeço a sua atenção e peço a você, não se esqueça, dê o seu like. O seu like é importante e eu preciso que você faça isso pela minha vida e por causa do canal, porque isso nos ajuda a alcançar vidas para o reino dos céus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Tenha um dia cheio da graça, do poder e da misericórdia do Senhor. E não se esqueça, seja você uma bênção. Jesus te ama.